Alien ou Alien, o oitavo passageiro no Brasil, é um filme britânico-americano de 1979 de terror e ficção científica dirigido por Ridley Scott e protagonizado por Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm e Yaphet Kotto. O filme segue uma tripulação de uma nave espacial que é caçada por uma criatura extraterrestre mortal. Alien é considerado um dos maiores e mais influentes filmes de ficção científica e terror de todos os tempos. Produção do filme. Alien foi escrito pelo roteirista e diretor Dan O'Bannon, baseado em uma história dele e de Ronald Shusett. Dan O'Bannon fez um filme de comédia de ficção científica intitulado de Dark Star, com o diretor John Carpenter e o artista conceitual Ron Cobb, com a produção começando no final de 1970. O filme apresentava um alienígena, criado pintando com spray uma bola de praia e adicionando garras de borracha, que foi usado para o efeito cômico. Commander Powell, this is Doolittle. Can you hear me? Man, what happened, man? A experiência deixou O'Bannon querendo realmente fazer um alienígena que parecesse real. Alguns anos depois, ele começou a trabalhar em uma história semelhante que se concentraria mais no terror. Eu sabia que queria fazer um filme de terror em uma nave espacial com um pequeno número de astronautas. Ele lembrou mais tarde. Seria um Dark Star, como um filme de terror em vez de uma comédia. Ronald Shusett, enquanto isso, estava trabalhando em uma versão inicial do que acabaria se tornando o filme O Vingador do Futuro de 1990, que também foi coescrito por Dan O'Bannon. Ele contatou O'Bannon e os dois concordaram em colaborar em seus projetos, optando por trabalhar primeiro no filme de O'Bannon, pois acreditavam que seria menos custoso de produzir. O'Bannon havia escrito 29 páginas de um roteiro intitulado Memory, contendo o que se tornaria as cenas de abertura de Alien. Uma tripulação de astronautas acorda e descobre que sua viagem foi interrompida porque eles estão recebendo um sinal de um misterioso planetoide. Eles investigam e sua nave quebra na superfície. Ele ainda não tinha uma ideia clara sobre qual seria o antagonista alienígena da história. O título provisório do projeto era Star Beast, mas O'Bannon não gostou disso e mudou para Alien, após notar o número de vezes que a palavra apareceu no roteiro. O'Bannon e Shusett gostaram da simplicidade do novo título e de seu duplo significado como substantivo e adjetivo. Shusett teve a ideia de que um dos membros da tripulação poderia ser implantado com um embrião alienígena que explodiria dele. Ele pensou que esse seria um interessante recurso de enredo pelo qual o alienígena poderia embarcar na nave. O'Bannon se inspirou em muitas obras de ficção científica e terror. Mais tarde ele disse: "Eu não roubei Alien de ninguém. Eu roubei de todo mundo." The Thing from Another World, ou O Monstro do Ártico de 1951, inspirou a ideia de homens profissionais sendo perseguidos por uma criatura alienígena mortal em um ambiente claustrofóbico. Em Forbidden Planet, ou Planeta Proibido de 1956, deu a O'Bannon a ideia de uma nave sendo avisada para não pousar, e então a tripulação sendo morta, uma por uma criatura misteriosa quando eles desafiam o aviso. Planet of the Vampires, de 1965, contém uma cena em que os heróis descobrem um esqueleto alienígena gigante. Isso influenciou a descoberta da criatura alienígena pela tripulação da Nostromo na nave abandonada. Além desses e de outros filmes, O'Bannon também notou a influência de vários títulos de terror da EC Comics que trazem histórias em que monstros comem para sair das pessoas. Desenvolvimento do projeto. A 20th Century Fox não expressou confiança em financiar um filme de ficção científica. No entanto, após o sucesso de Guerra nas Estrelas em 1977, o interesse no gênero aumentou substancialmente e, de repente, a ficção científica se tornou o gênero quente. O'Bannon lembrou que eles queriam dar continuidade a Star Wars, e queriam dar continuidade rápido, e o único roteiro de nave espacial que eles tinham em sua mesa era Alien. Alien recebeu sinal verde da 20th Century Fox com um orçamento inicial de $4,2 milhões.
Foi financiado por norte-americanos, mas feito pela subsidiária de produção britânica do estúdio. O'Bannon assumiu originalmente que dirigiria Alien, mas a 20th Century Fox pediu ao cineasta da produtora Brandywine, Walter Hill, para dirigir. Hill recusou devido a outros compromissos cinematográficos, bem como por não se sentir confortável com o nível de efeitos visuais que seriam necessários. Muitos outros diretores foram considerados para a tarefa, mas O'Bannon, Shusett e a equipe Brandywine sentiram que esses diretores não levariam o filme a sério, e, em vez disso, o tratariam como um filme de monstro classe B. O diretor Steven Spielberg também foi considerado para dirigir o filme e estava interessado, mas não pôde devido a obrigações anteriores. Os produtores ficaram impressionados com o primeiro longa-metragem de Ridley Scott, o filme de drama histórico durante as Guerras Napoleônicas, Os Duelistas de 1977, e fizeram uma oferta para ele dirigir Alien, que Scott aceitou rapidamente. Keep away from him. Keep ahead of him. Put your trust in Bond. Scott criou storyboards detalhados para o filme em Londres, o que impressionou a Fox o suficiente para dobrar o orçamento do filme. Seus storyboards incluíam designs para a nave espacial e trajes espaciais, baseados em filmes como 2001, Uma Odisseia no Espaço e Guerra nas Estrelas. No entanto, ele estava interessado em enfatizar o horror em Alien, em vez da fantasia, descrevendo o filme como o massacre da serra elétrica da ficção científica. Seleção do elenco. As chamadas de elenco e as audições foram realizadas na cidade de Nova York e Londres. Com apenas 7 personagens humanos na história, Scott procurou contratar atores fortes para que pudesse concentrar a maior parte de sua energia no estilo visual do filme. Ele contratou a diretora de elenco Mary Selway, que havia trabalhado com ele em The Duelists, para liderar o elenco no Reino Unido, enquanto Mary Goldberg cuidava do elenco nos Estados Unidos. Ao desenvolver a história, O'Bannon se concentrou em escrever o alienígena primeiro, adiando o desenvolvimento dos outros personagens. Eles queriam que a tripulação da Nostromo se assemelhasse a astronautas trabalhando em um ambiente realista, um conceito resumido como caminhoneiros no espaço. De acordo com Ridley Scott, esse conceito foi inspirado em parte por Star Wars, que se desviou do futuro inocente frequentemente retratado em filmes de ficção científica da época. Para ajudar os atores a se prepararem para seus papéis, Ridley Scott escreveu várias páginas de história de fundo para cada personagem, explicando suas histórias. Ele filmou muitos de seus ensaios para capturar espontaneidade e improvisação, e tensões entre alguns dos membros do elenco, particularmente em relação à menos experiente Sigourney Weaver. Isso se traduziu de forma convincente no filme como tensão entre os personagens. É de se observar que a maioria dos atores em Alien eram mais velhos do que o normal em filmes de suspense da época, o que ajudou a tornar os personagens mais convincentes. Filmagem. Alien foi filmado ao longo de 14 semanas, de 5 de julho a 21 de outubro de 1978. A fotografia principal ocorreu nos estúdios Pinewood e Shepperton, perto de Londres, enquanto as filmagens de modelos e miniaturas foram feitas nos estúdios Bray, em Water Oakley, Berkshire, no Reino Unido. O cronograma de produção foi curto, devido ao baixo orçamento do filme e à pressão da 20th Century Fox para terminar no prazo. Uma equipe de mais de 200 artesãos e técnicos construiu os 3 cenários principais: a superfície do planetoide alienígena e os interiores da Nostromo e da nave espacial abandonada. O diretor de arte Les Delay criou miniaturas em escala 1:24 da superfície do planetoide e da nave espacial abandonada com base nos projetos do pintor e escultor suíço Hans Rudolf Giger, criador do visual do Alien. Depois fez moldes e os ampliou como diagramas para as formas de madeira e fibra de vidro dos cenários. Toneladas de areia, gesso, fibra de vidro, rocha e cascalho foram enviadas ao estúdio para esculpir uma paisagem desértica para a superfície do planetoide, sobre a qual os atores caminhariam usando trajes espaciais. Os trajes eram grossos, volumosos e forrados com nylon, não tinham sistemas de resfriamento e inicialmente nenhuma ventilação para que o dióxido de carbono exalado escapasse. Combinadas com uma onda de calor, essas condições quase fizeram os atores desmaiarem. Enfermeiros tinham que estar presentes com tanques de oxigênio. Para cenas mostrando o exterior da Nostromo, uma perna de pouso de 58 pés,
cerca de 18 metros, foi construída para dar uma ideia do tamanho da nave. Scott não estava convencido de que parecia grande o suficiente. Então, ele fez seus 2 filhos pequenos e o filho do diretor de fotografia substituírem os atores regulares, vestindo trajes espaciais menores para fazer as peças do cenário parecerem maiores. A mesma técnica foi usada para a cena em que os membros da tripulação encontram a criatura alienígena morta na nave abandonada. Quatro gatos idênticos foram usados para retratar Jones, o animal de estimação da tripulação. Durante as filmagens, Weaver descobriu que era alérgica à combinação de pelos de gato e glicerina colocada na pele dos atores para fazê-los parecer suados. Ao remover a glicerina, ela conseguiu continuar trabalhando com os gatos. All right, it's nice to see you too. Alien originalmente deveria terminar com a destruição da Nostromo, enquanto Ripley escapa no ônibus espacial Narcissus. No entanto, Scott concebeu um quarto ato no qual Ripley é forçada a confrontar o alienígena no ônibus espacial. Ele lançou a ideia para a 20th Century Fox e negociou um aumento no orçamento para filmá-lo ao longo de vários dias extras. Ridley Scott queria que o alienígena mordesse a cabeça de Ripley e fizesse a entrada final do registro em sua voz, mas os produtores vetaram essa ideia, porque acreditavam que o alienígena deveria morrer no final do filme. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. Scott e o editor Terry Rawlings editaram muito o filme para ter um ritmo lento para construir suspense para os momentos mais tensos e assustadores. Em entrevista, Rawlings observou: "Acho que a maneira como acertamos foi mantendo-o lento, engraçado o suficiente, o que é completamente diferente do que eles fazem hoje. E acho que a lentidão disso fez com que os momentos em que você queria que as pessoas ficassem meio assustadas. Então, poderíamos ir tão rápido quanto quiséssemos, porque você sugou as pessoas para um canto e então as atacou, por assim dizer. E acho que foi assim que funcionou." O primeiro corte do filme durou mais de 3 horas, e a versão final tem pouco menos de 2 horas. Efeitos da criatura. O'Bannon apresentou a Scott a arte de H.R. Giger. Ambos sentiram que sua pintura Necronom 4 era o tipo de representação que eles queriam para o antagonista do filme e começaram a pedir ao estúdio para contratá-lo como designer. This is the painting, the old alien that Ridley Scott wanted to have for his film, and that called Necronom number 4. A Fox inicialmente acreditou que o trabalho de Giger era muito medonho para o público, mas a equipe Brandywine foi persistente e acabou convencendo o estúdio. De acordo com o produtor Gordon Carroll, no primeiro segundo em que Ridley viu o trabalho de Giger, ele sabia que o maior problema de design individual, talvez o maior problema do filme, havia sido resolvido. Scott voou para Zurique, na Suíça, para conhecer Giger e o recrutou para trabalhar em todos os aspectos do alienígena e seu ambiente. I flew to Zurich because old Giger will not get on a jet. Terrified of flying. I think he's probably still terrified of flying. And I met him at his house, and I found him to be very nice and very sweet and very articulate and very specific. Ridley Scott disse a Giger que ele teria que desenhar todos os aspectos, incluindo a superfície do planetoide, a nave espacial abandonada e todas as formas do alienígena, do ovo ao adulto. So we went through the same conversation again. I said, you don't need to. You've got 5 other things to design. Right through from egg, facehugger, chestburster, and what's that? 3. Then the beast. A cena de Kane inspecionando o ovo foi filmada na pós-produção. Um ovo de fibra de vidro foi usado para que o ator John Hurt pudesse iluminá-lo e ver o movimento dentro, que foi fornecido por Scott, agitando as mãos dentro do ovo enquanto usava luvas de borracha. O topo do ovo era hidráulico e as entranhas eram estômago e tripa de vaca. As tomadas de teste dos ovos foram filmadas usando ovos de galinha, e essa filmagem foi usada nos primeiros trailers de teaser.
Por esse motivo, a imagem de um ovo de galinha foi usada no pôster e se tornou emblemática da franquia como um todo, ao contrário do ovo alienígena que aparece no filme finalizado. O facehugger, o organismo que abraça o rosto com seu apêndice alongado, que era feito de intestino de ovelha, foi atirado para fora do ovo usando mangueiras de ar de alta pressão. A tomada foi invertida e desacelerada na edição para prolongar o efeito e revelar mais detalhes. O próprio facehugger foi a primeira criatura que Giger projetou para o filme. And I thought that must be quite a big monster, so I did an enormous facehugger. Passando por várias versões em tamanhos diferentes antes de decidir por uma pequena criatura com dedos semelhantes aos humanos com uma cauda longa. Um facehugger é uma forma de vida parasita que eclode de ovos xenomorfos. Eles servem como o segundo estágio do ciclo de vida do alien, agindo como intermediários com o único propósito de implantar os embriões xenomorfos em outros seres vivos. Dan O'Bannon, com a ajuda de Ron Cobb, desenhou sua própria versão com base no design de Giger, que se tornou a versão final. Cobb teve a ideia de que a criatura poderia ter um ácido poderoso para o sangue, uma característica que seria transferida para o alien adulto. That craps can eat through the hull. E tornaria impossível para a tripulação matá-lo por meios convencionais, como armas ou explosivos, já que o ácido queimaria o casco da nave. Para a cena em que o facehugger morto é examinado, Scott usou pedaços de peixe e marisco para criar suas vísceras. O design do chestburster, a criatura saindo do peito, foi inspirado na pintura de Francis Bacon de 1944. 3 estudos para figuras na base de uma crucificação. Para a filmagem da cena do chestburster, os membros do elenco sabiam que a criatura estaria saindo de Hurt e tinham visto o boneco do chestburster, mas não tinham sido informados de que sangue falso também estaria saindo em todas as direções de bombas de alta pressão e squibs. A cena foi filmada em uma tomada, usando um torso artificial cheio de sangue e vísceras, com a cabeça e os braços de Hurt saindo debaixo da mesa. O chestburster foi empurrado para cima através do torso por um marionetista que o segurou em uma vara. Quando a criatura explodiu através do peito, um jato de sangue disparou diretamente em Veronica Cartwright, chocando-a o suficiente para que ela caísse e entrasse em histeria. Tom Skerritt então observou: "O que você viu na câmera foi a resposta real. Ela não tinha ideia do que diabos aconteceu. De repente, essa coisa simplesmente surgiu. A criatura então corre para fora da câmera, um efeito obtido ao cortar uma fenda na mesa para a vara do marionetista passar junto com uma mangueira de ar pela cauda do marionete para fazê-lo girar. A surpresa real dos atores deu à cena uma intensa sensação de realismo e fez dela um dos momentos mais memoráveis do filme. Durante as exibições de pré-estreia, a equipe percebeu que alguns espectadores se moviam para o fundo do cinema para não ficarem muito perto da tela durante a sequência. A cena tem sido frequentemente chamada de um dos momentos mais memoráveis da história do cinema. Em 2007, a Empire nomeou-a como o maior momento de classificação de 18 anos no cinema, classificando-a acima da cena de decapitação em A Profecia de 1976 e da sequência de transformação em Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981. Para a cena em que Ash é revelado como um agente androide que agia sob ordens secretas para trazer de volta a forma de vida alienígena e considerava a tripulação e a carga como descartáveis, um boneco foi criado de seu tronco e da parte superior do corpo, que foi operado por baixo. Na cena seguinte, a cabeça de Ash é colocada sobre uma mesa e reativada. Para partes desta cena, uma cabeça animatrônica foi feita usando um molde facial de Home. No entanto, o látex da cabeça encolheu durante a cura, e o resultado não foi totalmente convincente. Na maior parte da cena, Home ajoelhou-se sob a mesa com a cabeça através de um buraco. Leite, caviar, macarrão, fibra óptica e cateteres urinários de Foley foram combinados para formar as entranhas do androide. Ash! What was your special order?
Sua cabeça decepada é reativada para fornecer à tripulação a verdade sobre a criatura. Ash obedece, revelando que a empresa o instalou para garantir que a criatura fosse trazida de volta a eles, com as vidas da tripulação sendo dispensáveis. Depois de informá-los de tudo o que sabe sobre a criatura, Ash diz à tripulação que vocês têm minhas condolências em relação às suas chances de sobrevivência. Ripley, então, o desconecta e Parker incinera sua cabeça com um lança-chamas. O Alien. Giger fez várias pinturas conceituais do xenomorfo adulto antes de decidir pela versão final. Ele esculpiu o corpo usando plasticina, incorporando peças como vértebras de cobras e tubos de resfriamento de um Rolls-Royce. A cabeça foi fabricada separadamente pelo artista italiano Carlo Rambaldi, que havia trabalhado nos alienígenas em contatos imediatos do terceiro grau. Rambaldi seguiu os projetos de Giger de perto, fazendo algumas modificações para incorporar as partes móveis que animaram a mandíbula e a boca interna. Um sistema de dobradiças e cabos foi usado para operar a língua rígida, que se projetava da boca e apresentava uma segunda boca em sua ponta com seu próprio conjunto de dentes móveis. A cabeça final tinha cerca de 900 partes móveis e pontos de articulação. Parte de um crânio humano foi usada como o rosto e estava escondida sob a cobertura lisa e translúcida da cabeça. Na maioria das cenas, o alienígena foi retratado pelo ator nigeriano Bolaji Badejo. Um traje de látex foi feito para se ajustar à estrutura esguia de 2,8 metros de altura de Bolaji, usando um molde de gesso de corpo inteiro. Ridley Scott disse mais tarde que o alienígena assume elementos do hospedeiro, neste caso, um homem. Bolaji frequentou aulas de tai chi e mímica para criar movimentos convincentes. Para algumas cenas, como quando o alienígena se abaixa do teto para matar Brett, ele foi retratado por dublês. Infelizmente, Bolaji Badejo morreu de anemia falciforme, com apenas 39 anos em 1992. Os cenários. Os cenários dos 3 decks do Nostromo foram criados quase inteiramente em uma única peça, com cada deck ocupando um palco separado. Os atores tiveram que navegar pelos corredores que conectavam os palcos, aumentando a sensação de claustrofobia e realismo. Os cenários usavam grandes transistores e telas de computador de baixa resolução para dar à nave uma aparência industrial usada e fazê-la parecer construída com tecnologia antiga adaptada. O artista conceitual Ron Cobb criou símbolos de estilo industrial e placas codificadas por cores para várias áreas e aspectos. The way I wanted to go along with that was I talked them into all these industrial symbols around and color coding of everything. I thought that would be kind of cynical and create that industrial revolution. A empresa dona do Nostromo, Weyland-Yutani, não é nomeada no filme e é referida pelos personagens como a empresa. No entanto, o nome e o logotipo da empresa aparecem em várias peças e adereços, como monitores de computador e latas de cerveja. O diretor de arte Roger Christian usou sucata e peças para criar cenários e adereços para economizar dinheiro, uma técnica que ele empregou enquanto trabalhava em Star Wars. Basically I developed this usage of scrap. On Star Wars we didn't have a very high budget and we couldn't afford to make all the sets, so I developed this idea of breaking down jet engines and scrap metal and things, and we developed the way how to make it look real, which is an art in itself. Por exemplo, alguns dos corredores da Nostromo foram criados a partir de partes de aviões bombardeiros descartados, e um espelho foi usado para criar a ilusão de corredores mais longos na área abaixo do convés. Giger projetou e trabalhou em todos os aspectos alienígenas, que ele desenhou para parecerem orgânicos e biomecânicos em contraste com a aparência industrial da Nostromo e seus elementos humanos. Para o interior da nave abandonada e da câmara de ovos, ele usou ossos secos com gesso para esculpir o cenário e os elementos. Veronica Cartwright descreveu os cenários de Giger. Vaginas and penises and I mean it's like, you know, it's the whole thing is like you're going inside of
some sort of womb or whatever. I mean, it's sort of visceral and all of those things, and I think all those elements came into it, and that's what makes... Premiações. Inicialmente, Alien recebeu críticas mistas, mas ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais, nominado no Globo de Ouro e no Grammy como melhor trilha sonora original. Venceu o prêmio BAFTA de melhor design de produção e melhor trilha sonora. Recebeu 3 prêmios Saturn, melhor filme de ficção científica, melhor direção para Scott e melhor atriz coadjuvante para Cartwright. E um prêmio Hugo de melhor apresentação dramática. Sequências e franquias. O sucesso de Alien levou a 20th Century Fox a financiar 3 sequências diretas nos 18 anos seguintes. Sigourney Weaver permaneceu como a única atriz recorrente em todos os 4 filmes, reprisando seu papel como Ripley em 3 sequências entre 1986 e 1997, cada uma por escritores e diretores diferentes. A história dos encontros de sua personagem Ripley com os alienígenas se tornou o núcleo temático e narrativo da série. Ela não apareceu em nenhum dos crossovers Alien vs Predador dos anos 2000, mas expressou interesse em fazer um 5º filme de Alien. O que aconteceu ao elenco do filme? Tom Skerritt como Dallas, capitão do Nostromo, tinha 46 anos na época do filme. É um ator norte-americano de cinema e televisão. Esteve presente em mais de 40 filmes e mais de 200 episódios de televisão desde 1962, com participações em séries de TV como Gunsmoke. Além de Alien, ganhou reconhecimento no filme Top Gun, Ases Indomáveis de 1986, onde interpretou o mentor Viper. Skerritt também foi elogiado por seu trabalho em Picket Fences de 1992, pelo qual ganhou um Emmy. Além de atuar, dedica-se a projetos de caridade e ao cinema independente. Atualmente, em 2024, está com 91 anos de idade. John Hurt como Kane, o oficial executivo que se torna o hospedeiro do alienígena. Tinha 39 anos, mas parecia mais velho. Sir John Vincent Hurt foi um ator britânico com mais de 60 anos de carreira. Além de Alien, Hurt participou em mais de 200 produções, incluindo Harry Potter, como Garrick Olivaras, o fabricante de varinhas mágicas. Foi 2 vezes nomeado ao Oscar pelas suas atuações em O Expresso da Meia-Noite de 1978 e O Homem-Elefante de 1980, como o deformado John Merrick. Fez também o protagonista, Winston Smith, na versão cinematográfica do romance de George Orwell, 1984. Morreu em 25 de janeiro de 2017, por complicação de um câncer de pâncreas aos 77 anos de idade. Ian Holm, como Ash, o oficial científico da nave que é revelado como um androide, tinha 48 anos na época. Sir Ian Holm Cuthbert foi um ator britânico que interpretou personagens em conhecidos filmes de grande orçamento, incluindo O Hobbit, Bilbo Bolseiro na trilogia O Senhor dos Anéis e em O Hobbit. Morreu no dia 19 de junho de 2020, aos 88 anos, em decorrência da doença de Parkinson. Harry Dean Stanton como Brett, o técnico de engenharia, tinha 53 anos na época do filme. Foi um ator, cantor e músico norte-americano. Com uma carreira prolífica, Harry se mantinha atuando no cinema e também na televisão, desde 1957. Além de Alien, ficou conhecido por atuar nos filmes Paris, Texas e na série Twin Peaks. Dean Stanton tem mais de 100 papéis creditados no cinema e na televisão, incluindo 3 filmes de David Lynch, Coração Selvagem de 1990, Uma História Real de 1999 e Império dos Sonhos de 2006. Seu último papel foi no filme de 2017, Lucky, como um homem de 90 anos e sua luta contra a velhice. Dean faleceu em 15 de setembro de 2017 de causas naturais, aos 91 anos. Yaphet Kotto como Parker, o engenheiro-chefe. Tinha 42 anos na época do filme. Foi um ator americano que destacou-se por papéis como o Dr. Kananga, vilão do filme de James Bond, 007 Viva e Deixe Morrer de 1973, e o papel principal na série de televisão, Homicídio, de 1993. E por diversos papéis secundários em inúmeros filmes.
morreu em 15 de março de 2021, aos 81 anos de idade, de causas não divulgadas. Veronica Cartwright, como Lambert, a navegadora da Nostromo, tinha 30 anos quando fez o filme. É uma atriz britânica-americana com uma carreira que abrange cinema, televisão e teatro. Ela tinha experiência em filmes de terror e ficção científica, tendo atuado quando criança em Os Pássaros de Alfred Hitchcock em 1963. Participou ainda da série Daniel Boone como Jemima Boone. É irmã de Angela Cartwright, que trabalhou no filme A Noviça Rebelde e na série Perdidos no Espaço. Cartwright ganhou um prêmio Saturn de melhor atriz coadjuvante por sua atuação em Alien. Atualmente, em 2024, está com 75 anos de idade. Sigourney Weaver como Ripley, a suboficial a bordo do Nostromo, tinha 29 anos na época do filme. É uma atriz norte-americana e uma figura feminina na ficção científica e na cultura popular. Ela recebeu vários prêmios, incluindo um British Academy Film Award, 2 Globos de Ouro e um prêmio Grammy, além de indicações para 3 Oscars, 4 prêmios Emmy e um prêmio Tony. O papel de Ripley foi o primeiro papel principal de Weaver em um filme e lhe rendeu indicações para o prêmio Saturn de melhor atriz e um prêmio BAFTA de revelação mais promissora para papel principal em filme. Antes de Weaver, Meryl Streep foi considerada para o papel de Ripley, mas não foi contatada porque seu parceiro John Cazale havia morrido recentemente. Sigourney Weaver reprisou o papel com uma atuação aclamada pela crítica em Aliens de 1986, de James Cameron, pelo qual recebeu sua primeira indicação ao Oscar. Ela retornou ao papel em mais 2 sequências: Alien 3, de 1992, e Alien, A Ressurreição, de 1997. Outros de seus papéis incluem Dana Barrett, em Caça-Fantasmas, de 1984, em Caça-Fantasmas 2, de 1989, e em Caça-Fantasmas Mais Além, de 2021. Em uma nova parceria com James Cameron, Weaver atuou na produção de Avatar de 2009 como a doutora Grace Augustine, retomando seu papel novamente em Avatar: O Caminho da Água de 2022, onde também interpretou a filha de Grace, Kiri. Atualmente, em 2024, Sigourney Weaver está com 75 anos de idade.